Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos abordar um novo conteúdo nessa aula de número 17. Vamos ver que conteúdo é esse? Aí está, ó, objeto de conhecimento: polígonos regulares, quadrados e triângulos equiláteros. O detalhamento são relações entre ângulos internos e externos de polígonos, ok? Então nós já temos condições de avançarmos para a nossa próxima etapa dos nossos estudos, referentes aí aos polígonos, né? E aí na nossa aula nós iremos trabalhar justamente esses ângulos internos. Vamos lá então? Muito bem, polígonos regulares. Em primeiro lugar, por que que esse nome o porquê desse nome de polígono regular? Regular porque tanto os lados quanto os ângulos são ângulos iguais, tá? Você não tem ali ângulos diferentes. Todos os ângulos e lados eles são congruentes, tá bom? Por isso que ele recebe esse nome de regular. E polígono nós já sabemos por que é. Nós já estudamos os polígonos, nós já sabemos que um polígono é uma linha fechada, ou seja, um quadrado, ele é um polígono. Por quê? Imagina só você pegando um barbante e dobrando esse barbante e fazendo ali um quadrado. Então, todas as linhas desse barbante, ou todos os segmentos de reta, eles estão fechados, tá? Então, para que eu tenha um polígono, é necessário que todas as pontas estejam fechadas. E aí nós temos vários polígonos, nós temos o próprio triângulo, que é um polígono, nós temos um quadrado, nós temos um pentágono, um hexágono. Nós, nas nossas últimas aulas, a gente estudou com alguma profundidade a definição de polígonos, né? Muito bem, então nessa aula eu vou mostrar para vocês que esses polígonos, eles possuem ângulos internos e externos. Sim, além dos ângulos ali da parte de dentro desse polígono, nós também conseguimos verificar que na parte de fora dele existe ali um ângulo que pode ser descoberto também. A gente consegue descobrir o valor desse ângulo e é isso que a gente vai trabalhar nessa aula. Fechado? Então vamos à nossa primeira cartelinha, onde nós temos uma definição aí para a gente acompanhar. Olha só. Relações entre ângulos internos e externos de polígonos. Então, um ângulo externo é aquele que se forma quando prolongamos um dos lados do polígono. Tomando como exemplo as figuras a seguir, ao prolongar o lado BC, formamos o seguinte ângulo do lado de fora. O que ele está explicando aqui para nós? Veja bem, olha só esses dois polígonos aí. Então você já viu que um deles é regular e o outro não é regular. Como é que nós sabemos disso? Porque eu estou vendo, né, visualmente que esse lado aqui ele é menor, por exemplo, né, que esse outro lado, tá? Apesar de eu não ter nenhum valor para comparar, mas visualmente a gente está vendo que os lados são diferentes, porque um é maior do que o outro. Então, trata-se de um polígono que ele não é regular. Muito bem, então, nesse caso, ó, veja que nós temos aqui os ângulos internos e externos. Quais são os ângulos internos? Esse aqui é um dos ângulos internos, veja. Perceberam? Por que que ele é interno? Porque ele está para o lado de dentro do polígono, certo? E o ângulo externo? O ângulo externo é esse que está aqui, ó, que está do lado de fora, na parte exterior desse polígono. E como é que a gente consegue definir quem é o ângulo interno e quem é o ângulo externo? Aí nós utilizamos, ó, essa técnica. A gente prolonga um dos lados desse polígono. Olha só. Então eu peguei esse lado aqui e prolonguei, veja. Né? Prolonguei. Quando eu fiz isso,
eu criei aqui a possibilidade de visualizar o ângulo interno desse polígono, que é esse ângulozinho aqui, tá? E o ângulo externo. Quem é o externo? É esse aqui. Tudo bem? Então vejam, eu tenho aí dois valores. Um valor para o ângulo interno, que é esse azul, tá? E o outro valor para o ângulo externo, que é o que está ali em verdinho, tá? Aí vai entrar um conceito sobre ângulos rasos e ângulos agudos, por exemplo. O que é um ângulo raso? Um ângulo raso, e aí você não pode esquecer dessa definição, tá? Um ângulo raso é aquele que forma um ângulo de 180 graus. É uma meia-lua, vamos entender dessa forma, tá? Uma volta completa, ou seja, uma circunferência, ela tem 360 graus. Quando a gente pega essa circunferência ou esse círculo e divide ao meio, imagina só uma moeda. Você divide essa moeda ao meio. Você tem ali duas bandas, né? Cada bandinha dessa moeda, ela vai medir 180 graus. Aquilo ali é um ângulo raso, tá? Quando você junta as duas bandas, as duas partes, você tem um ângulo de 360 graus, tá? Então, um ângulo raso é isso, é quando ele tem 180 graus. Por que é importante você guardar essa informação? Porque nessa figura aqui, nós temos um ângulo raso. Perceberam? Quando a gente soma essa parte azul com a parte verde ali, né? Ou seja, o ângulo interno mais o ângulo externo, quando você junta esses dois valores, você tem que ter um total de 180 graus. Tudo bem? Você pode até não saber quanto vale o ângulo aqui azul, você pode até não saber quanto vale o ângulo verde, mas você sabe que quando você soma esses dois valores, você tem que ter 180 graus. É uma condição necessária, tá bom? Bom, partindo desse princípio, qual é o raciocínio que nós vamos utilizar? Olha só como é simples. Você já sabe que os dois têm que dar 180, beleza? Vamos supor que o ângulo azul tenha um valor de, sei lá, 160 graus. 170, vai. Ora, se o ângulo azul tem 170, quanto falta para o ângulo verde completar 180 graus? Faltam apenas 10 graus, não é verdade? Porque quando você soma 170 mais 10, dá os 180, que é o valor do ângulo raso, tá bom? Se o ângulo azul tem 150 graus, quanto que falta para o ângulo verde? Apenas 30 graus, porque quando eu somo 150 mais 30, eu tenho um total de 180. Perceberam? Então é dessa maneira que nós iremos encontrar o ângulo externo do polígono. Você vê quanto que dá o ângulo interno, quanto mede o ângulo interno, a diferença é o ângulo externo. Entenderam, né? Vamos voltar aqui então, para a gente seguir. Então veja que todos os ângulos aqui do nosso polígono, tá? Eles têm um valor, nós não sabemos qual é, mas eles têm aqui os seus respectivos valores. E a parte externa, a gente vai obter prolongando um dos lados desse polígono. Por exemplo, eu quero prolongar o lado ED. Quem é o lado ED? É esse aqui, ó, né? O lado E, o segmento ED. Então eu vou prolongar esse lado, esse segmento ED, tá? Quando eu fizer isso, eu já tenho condições de analisar o ângulo externo, veja. Então, a partir daí, eu posso chegar no valor do ângulo externo. Então, novamente, vamos usar aqui um exemplo. Vamos supor que esse ângulo interno meça 100 graus. O ângulo interno mede 100 graus. Quanto vale o ângulo externo? O ângulo externo irá valer 180 graus. Entenderam? Porque eu já sei que tanto o ângulo interno quanto o ângulo externo, eles precisam ter esse valor de 180 graus, tá? E aí nesse polígono aqui de baixo, ó, nós temos aqui os ângulos externos, veja.
Esse aqui é o ângulo externo dele. Esse ângulo que está aqui para fora, ó, tá? Então veja que em todos os vértices desse polígono, eu vou ter tanto o ângulo interno quanto o ângulo externo, tá? Aí vai depender de qual ângulo eu preciso encontrar. Se é o ângulo interno ou se é o ângulo externo. Tudo bem? Na nossa próxima cartela, nós temos aí a demonstração do que eu falei agora há pouco para vocês, né, sobre o ângulo raso, tá? Então o ângulo raso, olha só, o ângulo raso, ele sempre irá medir 180 graus. Aqui está a prova. Esse aqui vale 125 graus, tudo bem? Esse outro aqui vale 55 graus. Então quando você soma 55 mais 125, 55 mais 125, você tem um total de 180 graus, ok? Então vejam que o ângulo externo, ele sempre será o complemento do ângulo interno e vice-versa, tá? Olha o que diz a definição aí. Dois ângulos são chamados de suplementares quando a soma entre eles é igual a 180 graus, tá? Então guardem essa palavrinha aqui, ó, suplementar. Suplementar quer dizer que o ângulo tem 180 graus. Quando você vê a palavra complementar, significa que o ângulo possui quantos graus? 90 graus. Tudo bem? Apenas essa observação. Então, a palavrinha complementar indica que o ângulo possui 90 graus. A palavrinha suplementar indica que o ângulo possui 180 graus. Tá certo? Vamos aqui ao nosso cenário virtual novamente, para a gente visualizar esses ângulos externos, tá? Então veja, nós temos aqui, né, quanto mede o ângulo externo de um triângulo equilátero. Essa palavrinha equilátero, tá? Ela significa muita coisa, é uma informação importante. Por quê? Porque quando ele diz que é um triângulo equilátero, ele está nos dizendo que é um triângulo que possui os lados iguais. Tudo bem? Um triângulo equilátero, ele possui os três lados iguais. Isso significa que se um lado medir 6 centímetros, o segundo também vai valer 6 centímetros e o terceiro também 6 centímetros, tá? Então, se os ângulos, ou melhor, se os lados são iguais, já que ele é um triângulo equilátero, significa que os ângulos também serão iguais, tá? Quais ângulos? Esses ângulos externos aqui, que vocês estão vendo, tá? Então eu tenho o primeiro ângulozinho externo aqui, tá? O segundo e tem o terceiro lá. Mas observa o seguinte, os ângulos externos são iguais, né? Só que os internos também são considerados iguais, já que se trata de um triângulo equilátero, tudo bem? Então, se o ângulo externo ali tem um valor de 80 graus, tá? O ângulo interno será justamente o seu suplemento, ou seja, eu tenho que encontrar a diferença para poder dar ali os 180 graus, sempre dessa maneira, tá certo? Vamos ao quadro para a gente ver alguns exemplos. Quanto mede o ângulo externo de um quadrado? Muito bem. Então vamos aqui desenhar um quadrado. O quadrado nós já sabemos que ele é um polígono. Polígono que possui 4 lados, né? E esses lados eles são iguais, ok? É um quadrado. Então, se esse lado aqui vale 4 centímetros, então todos os outros lados também valerão 4 centímetros. Então ele quer saber quanto mede o ângulo externo de um quadrado. Bom, nós acabamos de ver que para eu descobrir o valor de um ângulo externo, basta eu prolongar, fazer um pequeno prolongamento de um de seus lados. Então eu vou prolongar esse lado aqui de baixo. Vou prolongar até aqui.
ok? Para quê? Para eu poder encontrar o valor desse ângulo externo aqui. Então observa o seguinte, como se trata de um quadrado, o que eu tenho? Um quadrado ele possui 4 ângulos de 90 graus, isso mesmo. Significa que cada um desses ângulos internos aqui, eles medem 90 graus. Então quando eu somo os 4 ângulos de 90 graus, eu tenho um total de 360 graus, certo? 4 vezes 9, 36. 4 vezes 90, 360. Ora, se esse ângulo interno vale 90 graus, o ângulo externo tem que valer quanto, pessoal? 90 também, né? Porque nós já vimos que um ângulo raso, ele precisa medir 180 graus. Então, se eu já tenho 90 aqui dentro, significa que o ângulo de fora, ele vale também 90 graus. Perfeito? Compreenderam? Vamos para o próximo exemplo agora? No exemplo de número 3, olha só. Então, aqui no exemplo 3, nós temos, sabendo que o ângulo interno de um hexágono mede 120 graus. Muito bem. Então, ele está dizendo, né, que o ângulo interno de um hexágono mede 120 graus. Quanto mede o ângulo externo de um hexágono? Muito bem. Com os conhecimentos que nós já adquirimos até aqui, você já tem condições de responder essa pergunta. Veja, quem são os ângulos internos desse hexágono? Vamos pegar só um deles? Vamos trabalhar com esse daqui, ó. Quanto vale esse ângulo interno? Quanto vale esse ângulo interno? Ora, ele está nos dizendo que vale 120 graus, né? Está aqui, ó, no enunciado da questão. Sabendo que o ângulo interno de um hexágono mede 120, então está ali. Ele quer saber quanto vale o ângulo externo. Bom, o ângulo externo a esse, né, é esse carinha aqui. Certo? Nós já sabemos que o ângulo raso, ele precisa ter, né, 180 graus. Tudo bem? Então esse ângulo, ele precisa ter os 180 graus. Muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a diferença. Se eu já tenho 120 aqui, para 180, 60 graus apenas, né? 60 mais 120, 180. Então aí está o ângulo externo do hexágono que ele precisa. Tá bom? Então é dessa maneira que a gente vai encontrar os ângulos externos. Sempre ele vai dar o ângulo interno, e aí com essa informação, né, a gente consegue encontrar o externo. Vamos seguindo. Para calcular a medida de cada ângulo externo de um polígono regular, divide-se 360, ou seja, a soma dos ângulos externos, né, pela quantidade de lados. Muito bem, muito bem. Então veja, olha esse exemplo. Determine a medida do ângulo externo, olha só, determine a medida de um ângulo externo de um dodecágono. Nós já estudamos os polígonos, vimos que existem polígonos que podem ter vários lados, né? Então, no caso do dodecágono, é um polígono que ele possui 12 lados. Tudo bem? Ele é um polígono que possui 12 lados. Nós já estudamos também, nós já falamos, né, sobre o somatório dos ângulos internos de um polígono, que foi tema de uma das nossas aulas. Então nós estudamos, né, nós vimos que a soma dos ângulos internos de um polígono nós iremos encontrar, ó, através dessa relação aqui. Tudo bem? A soma dos ângulos internos de um polígono a gente vai encontrar através dessa relação. Como assim, professor? Veja,
Eu tenho aqui, por exemplo, um pentágono. Vou desenhar aqui. Vamos ficar aqui no pentágono mesmo. Pentágono, ele possui, nesse caso nós temos um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse hexágono, ele possui 6 lados, ok? Se ele possui 6 lados, esse N aqui, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 6, né? Então, S será igual a 6 menos 2, e aí nós iremos colocar aqui entre parênteses, né? 6 menos 2 vezes 180 graus. Então, observa que esse 6 aqui é o número de lados do meu hexágono, tá? Bom, quanto que vai dar esse somatório, então? Então, S é igual a 4 vezes 80. 180, né? 4 vezes 180 graus. 6 menos 2 é igual a 4. E aí eu eliminei o parêntese, sobrou 4 vezes 180. 4 vezes 100 vai dar 400, 4 vezes 8, 32. Então, 400 mais 320, 720. 720 graus. O que significa 720 graus, professor? Olha só, 720 graus significa o seguinte, que quando eu somar todos os ângulos desse hexágono, o somatório de todos eles tem que dar 720 graus, nem mais nem menos. Tudo bem? Beleza, professor, mas eu continuo sem saber quanto vale o ângulo externo desse hexágono. Ora, para você saber o ângulo externo, você vai fazer aquela diferença. Você vai pegar o ângulo interno, né, e a diferença somar ali com 180, ou seja, o ângulo externo vai ser a diferença, né, de 180 menos o ângulo interno. Tá, professor, mas eu não sei quanto vale o ângulo interno. Eu sei que o somatório vale 720, mas como é que eu vou saber quanto vale cada ângulo interno? Muito simples. A gente vai pegar esses 720 aqui, ó, e vamos dividir por 6. Por que 6? Porque eu tenho 6 ângulos internos. Então pega o valor total, que é 720, divide por 6, você encontra o valor de cada ângulo interno. Vamos lá fazer isso? Acompanha comigo. Então, 720 dividido para 6. Pronto. 720 dividido para 6, a gente vai obter aqui, ó, 120 graus. Tudo bem? Ou seja, cada ângulozinho desse aqui, ó, 120 graus. Então, 120 aqui, 120 ali, ok? Ora, se o ângulo interno vale 120 graus, o ângulo externo irá valer 60 graus, não é verdade? Então, se esse aqui, ó, vale 120, esse aqui de fora, esse menorzinho, ele vai valer 60 graus. Porque quando eu somar 120 mais 60, né, eu vou obter 180 graus. Tá certo? Bom, então partindo desse princípio aqui, ó, agora sim vamos voltar aqui para o nosso exemplo, né, para a gente finalizar. Como ele quer saber o valor de um dodecágono, então pronto. Nós temos uma figura, né, que tem uma figura geométrica que possui 12 lados, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, vamos apagar aqui para a gente liberar espaço. Eu vou usar essa mesma relação que nós temos aqui, tá? Como se trata de um polígono que possui 12 lados, então eu vou encontrar o somatório de todos os ângulos internos desse polígono. Então vai ficar 12 menos 2 vezes
180 graus. Olha só. S é igual a 10 vezes 180. 10 vezes 180 nem precisa fazer conta, né? É só acrescentar mais um zerinho. Ou seja, meus amigos, o somatório de todos os ângulos internos de um polígono com 12 lados, quando você soma todos os ângulos desse polígono com 12 lados, somou todos os ângulos, você vai obter 1.800 graus. Para você descobrir quanto vale cada ângulo de dentro desse polígono, você vai pegar esse total aqui, esse somatório, e vai dividir por 12. Aí você vai obter o ângulo interno, tá bom? Vamos lá então? Então vamos dividir aqui 180 por 12. Então vamos fazer aqui 180 dividido por 12. Nós vamos obter aí, né? 15 graus. Muito bem. 180 não, perdão. 1.800, né? 1.800 dividido por 12. Vai resultar, então, 150. 150 graus. 150 graus. Então, cada ângulo interno desse polígono, desse dodecágono que possui 12 lados, tá? Cada ângulo mede 150 graus. Cada ângulo interno, tá? Vamos atentar para esse detalhe. É cada ângulo interno. Como ele quer saber o valor do ângulo externo, não tem problema. Nós já sabemos que o ângulo externo é só a diferença para dar os 180. Então nós vamos fazer. Vamos pegar o ângulo interno, né? Ou nós podemos pegar o ângulo raso, que vale 180 graus, e subtrair com o ângulo interno. Tudo bem? A diferença, que é os 30 graus, será o ângulo externo. Tá? Então, o ângulo externo desse polígono com 12 lados será de 30 graus. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente vai fazer esses cálculos aí, tá bom? Eu trouxe aqui a forma que nós estudamos na nossa última aula, para vocês relembrarem, tá? Para quem ficou com alguma dúvida, ou se você de repente não assistiu essa aula, você, a partir de agora, já sabe que para encontrar o somatório dos ângulos internos de um polígono, você vai usar essa relação aqui, tá? Usa essa relação, você vai encontrar o somatório desses ângulos, tá? Encontrou o somatório, que foi o que nós fizemos aqui, chegamos em 1.800, aí você divide pela quantidade de ângulos que você tem nesse polígono. Divide pela quantidade, aí você vai encontrar o valor de cada ângulo interno, tá? E aí, encontrando o valor de cada ângulo interno, por tabela você consegue encontrar o valor do ângulo externo também, tá certo? Agora, dependendo da situação, né, a gente já pode encontrar diretamente o valor do ângulo externo também. É uma outra forma de fazer se você não quiser usar a relação ali, né, do somatório dos ângulos internos. Então veja, ó, o número de lados de um polígono, no caso o dodecágono, né, que possui 12 lados, tá? Aplicando na fórmula temos. Então, uma outra forma da gente encontrar esse valor também é pegando esse valor aqui, ó, dos ângulos externos, tá? Que no caso aí é 360 graus, né? E dividindo pelo número de lados. Veja, eu também vou chegar nos mesmos 30 graus. Que nesse caso aqui é o nosso ângulo externo, tá? Esse cálculo aqui do somatório, você vai encontrar o valor dos ângulos internos, tá bom? O valor dos ângulos internos ali, porque pode acontecer de você precisar também calcular
o valor desses ângulos, dos ângulos internos, tá certo? Então, pessoal, aí está o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Eu agradeço pela sua participação e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!